Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado especial para falar da relação do esporte com o mundo dos negócios. E o convidado de hoje é alguém sempre citado aqui no programa, Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo de 2013 a 2018. Ele pegou o clube numa situação caótica, reorganizou o Flamengo, que a partir daí vive momentos de muitas conquistas no futebol brasileiro. Bandeira de Melo, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Prazer enorme estar aqui no CNN Esportes, né? Um programa que eu já conheço do outro lado da televisão, né? Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória do ex-presidente do Flamengo e do que ele fez à frente do clube. Presidente do Flamengo de 2013 a 2018, Eduardo Bandeira de Melo é o convidado de hoje. No período, o clube não deixou de ser campeão, mas o que ficou marcado na história foi a gestão. Bandeira transformou o centro de treinamento do Ninho do Urubu em um dos mais modernos do Brasil. O clube se reestruturou, gerou receita e reduziu a dívida do clube aproximadamente pela metade, o que permite o Flamengo colher os frutos da casa em ordem até os dias de hoje. O Flamengo pode virar SAF? Bandeira vai se candidatar novamente à presidência? Landim faz uma boa gestão? Eduardo Bandeira de Melo, agora no CNN Esportes S.A. Vou pedir a licença jornalística para chamá-lo de presidente. Normalmente é assim que o jornalismo faz com alguém que já ocupou a cadeira, por exemplo, de presidente da República ou de governador. Vou tratá-lo assim, apesar de ex-presidente do Flamengo, vou tratá-lo como presidente. Presidente, com a licença poética da entrevista, como é que o senhor avalia nesse momento o Flamengo, o clube que o senhor dirigiu por 6 anos, num ano que foi pesado, difícil, de muitas críticas ao clube? Qual a avaliação do senhor? Olha, efetivamente esse ano de 2023 a gente sofreu muito, né? Porque todo mundo imaginava que com o elenco que o Flamengo tem, que nós fôssemos ganhar tudo. E acabou que até agora nós não ganhamos nada, né? Eu ainda tenho esperanças, né? Com a chegada do Tite, né? E 2 vitórias aí já sob o comando do novo treinador, que a gente consiga dar uma virada, quem sabe dar uma zebra e a gente belisca esse campeonato aí no finalzinho. Mas, efetivamente, né, a nossa expectativa era muito maior. A vitória do último domingo, inclusive, que sempre é muito especial para todo flamenguista, que é a vitória em cima do Vasco, né? Sempre um título à parte. É verdade, né? Eu acho até que o Vasco jogou bem, mas o Flamengo jogou melhor e merecemos ganhar, né? Aquele 1-0 lá com o gol do Gerson. Presidente, a gente não foca muito no jogo, no dia a dia, a gente busca muita parte de gestão, mas eu não posso deixar de aproveitar a presença para tratar desse aspecto do campo. O senhor gostou da contratação do Tite? É um bom nome? Como flamenguista, o senhor ficou animado? Gostei sim, inclusive, né, já haviam me perguntado isso, outras entrevistas que eu dei antes do Flamengo contratar. Eu sempre me referi com muito otimismo, né? A possível vinda do Tite para o Flamengo. Acho que ele é um treinador que ele tem uma característica especial de encantar os atletas, né? Ele é um excelente gestor de elenco. E eu até sofri com isso na época, por exemplo, que ele era treinador do Corinthians. Nós tínhamos alguns casos de atletas que nós íamos trazer para o Flamengo e que em cima da hora o Tite convenceu o atleta a ficar no Corinthians. Né? Convenceu porque efetivamente, né, ele é um excelente gestor, é amigo dos jogadores e acho que é isso que está faltando no Flamengo no momento. Todo mundo que gosta do futebol, acompanha o futebol, vê o futebol, entende que o Flamengo acabou sendo uma certa decepção esse ano. Ninguém ganha tudo, ninguém ganha sempre, mas todo mundo esperava um Flamengo com mais títulos esse ano. Onde é que deu errado? Olha, eu acho que a nossa administração no Flamengo, né, ela deu um salto principalmente na área administrativa, financeira, né? Então hoje eu diria que o Flamengo não tem mais problemas financeiros, mas eu acho que está faltando recuperar aqueles princípios de profissionalismo, de impessoalidade que caracterizaram a nossa gestão e que hoje, né, por conta até de acordos políticos dentro do clube, se perderam.
Acho que isso daí precisa ser recuperado e acaba que esse tipo de problema acaba gerando, vamos dizer, um input negativo que pode chegar no elenco, né? E o elenco, que é fantástico, é excelente, é o melhor do Brasil, na minha opinião, acaba perdendo a concentração para desempenhar tudo aquilo que ele é capaz. Eu confesso para o senhor que eu tive um pouquinho de trabalho para entender as viradas políticas do Flamengo. Quando fui me preparar para a entrevista, o senhor começou no mesmo grupo que o atual presidente, o Landim. Depois houve uma cisão, disputaram a eleição com grupos diferentes, já estiveram juntos, já estiveram separados. Essa política muito quente do Flamengo, de alguma maneira, é um problema para o clube? Olha, eu acho até que esse jogo político, ele é até positivo, né? Eu acho que o clube, ele deve ser gerido de maneira democrática e quem discorda deve resolver os seus problemas, né, na urna, né? E efetivamente nós todos começamos juntos lá em 2013, quando chegou às vésperas da eleição de 2015, né, 4 ou 5 vice-presidentes, né, de um total de 16, se eu não me engano, resolveram formar uma outra chapa e disputar, o que é um direito deles, né? Houve a disputa e nós ganhamos com larga margem e a partir daí fizemos o segundo mandato também até o final. Aí a partir daí eu já não podia mais me candidatar, né? Apoiei um candidato que acabou perdendo para o presidente Landim. E é isso daí, democracia, a gente respeita, né, quem ganha as eleições, né, e continua torcendo para o Flamengo, que é o que eu faço na arquibancada desde sempre. E dentro dessa torcida pelo Flamengo, é óbvio que dentro de campo o senhor torce, mas do lado de fora hoje o senhor se coloca como oposição ao Landim? O nosso grupo, né, e por conta de todas essas questões aí que a gente colocou aqui no início, o nosso grupo é um grupo de oposição. É um grupo de oposição propositiva, que acha que a gente pode fazer mais e pode recuperar determinados princípios e valores que ficaram perdidos por conta de acordos políticos. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória. Convidei o senhor para estar aqui, até porque o senhor é um personagem muito citado aqui no programa. Vários e vários dirigentes que vieram aqui citaram o seu caso no Flamengo como um caso emblemático de um clube que se reorganizou, que passou a dar certo, que sofreu, que penou, que ficou sem ganhar campeonato para poder se reestruturar. Queria contar um pouquinho dessa história, quais foram os desafios do Flamengo para isso e para atravessar esse Rubicão na história do clube, para poder romper as dificuldades, se organizar e financeiramente se tornar um clube saudável. Pois é, João, no meu discurso de posse, no final de 2012, eu nem sabia que esse discurso estava sendo gravado, mas estava e está aí disponível no YouTube. Eu falei o seguinte, o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, que nós não sabíamos nem qual era. Tivemos que contratar a UI, né, que outro dia esteve representado aqui pelo Pedro Daniel, né? Uma bela entrevista dele. Pois é, ele é sempre muito bom, né? E para definir exatamente qual era o tamanho do nosso passivo. Mas o maior do que o passivo financeiro era o nosso passivo ético e moral. O Flamengo, em final de 2012, era um clube desacreditado, desrespeitado, sempre achincalhado. É só lembrar da frase do Vampeta, né? O Flamengo era um clube que... O Vampeta disse, para quem não se lembra, eles fingem que pagam e nós fingimos que jogamos, né? Pois é, e era verdade, né? E o Flamengo devia sempre 3, 4 meses de salários. O Flamengo, quando pagava uma folha de pagamento, isso era notícia. E aí, Flamengo paga o mês de agosto. Só que nós já estava em dezembro, né? Dezembro, pois é. Então, o Flamengo tinha credores famosíssimos, né? Todo mundo lembra das nossas dívidas com Ronaldinho Gaúcho, com Romário, com Joel Santana, com Petkovic, né? Aquelas dívidas que eram impagáveis, né? O Flamengo tinha uma dívida tributária. Você vê um clube que é uma associação sem fins lucrativos, como é que pode ter dívida tributária? Mas era o quê? Apropriação indébita, o imposto de renda que o Flamengo recolhia dos seus atletas, dos seus funcionários e não repassava a receita. Isso é crime. Então nós tínhamos uma dívida tributária que era considerável. Nós tínhamos uma dívida trabalhista, nós tínhamos mais de 600 ações trabalhistas em que o Flamengo figurava como réu. E o que eu falei naquele discurso foi o seguinte, o Flamengo tem
40 milhões de torcedores, que boa parte deles são crianças, são jovens, são pessoas humildes que muitas vezes têm no futebol o principal ponto de referência com a vida, com a realidade. E com a alegria, né? Com a oportunidade de alegria que o futebol dá. Exatamente. Então, quer dizer, o futebol, o Flamengo, tem que dar exemplo para esses torcedores, tem que dar um exemplo positivo. E o exemplo que o Flamengo dava era o pior possível. Então, o que eu disse naquele discurso foi: nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo ético e moral. Nós vamos sofrer, né? Mas nós vamos virar esse jogo. Mas teve muita cobrança também, né, presidente? É natural. Não foram momentos simples, né? Não foi uma travessia simples do Flamengo. O Flamengo foi muito cobrado, o senhor foi muito questionado, foi muito criticado também no primeiro momento. É natural, João, mas eu diria que o apoio que eu tive foi muito mais forte do que as críticas. Críticas você tem, né? Eu lembro quando nós conseguimos a nossa certidão negativa, né, a duras penas, né, ainda no ano de 2013, e aí já tínhamos pago 80 milhões de dívidas vencidas naquele ano, né? E aí conseguimos a certidão negativa. Com a certidão negativa você tem possibilidade de conseguir patrocínio de empresas estatais, por exemplo, e de acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, com aquela certidão negativa, nós fechamos o patrocínio da Caixa Econômica, que nos dava 25 milhões de reais por ano. Teve um conselheiro do Flamengo que, ele nem falou não, ele escreveu, né, que eu era um otário porque paguei 80 milhões para ganhar 25 por ano. Então ainda persistia aquela coisa atrasada, né, de que você tem que administrar tentando levar vantagens e olhando só o curto prazo. Eu lembro que uma frase que era recorrente na oposição naquela época era que vocês estão trocando dívida pública por dívida privada. Que é claro que a gente tinha que, né, se endividar nos bancos para poder pagar o que a gente devia da apropriação indébita, né? E aí eles falavam isso, estão trocando dívida pública por dívida privada. Isso para começar uma impropriedade, né? Porque dívida pública é a dívida do setor público, né? Mas era como eles entendiam isso, né? E então, frases como essa, né, de que você trocou 25 por 80, né, eram comuns. Mas é aquela coisa, é o jogo político, é aquele pessoal que eu falei, né, que hoje, inclusive, eles estão participando da administração do Flamengo. É um acordo que eu respeito e tal, mas efetivamente não posso concordar. Presidente, dentro desse processo todo de reestruturação do Flamengo, quais foram as escolhas mais complexas que o senhor teve para fazer? E em algum momento o senhor temeu pela sua biografia pessoal? Por exemplo, olha, serei visto eternamente como um presidente que pagou as contas, mas que não ganhou título. Como é que foi esse tipo de opção na trajetória? Não, João, isso para mim é absolutamente tranquilo, né? Quando nós entramos lá, a gente já sabia que ia sofrer, já sabíamos que iríamos quebrar paradigmas. E é claro que a gente tinha, né, alguma coisa muito forte por trás, que é a torcida do Flamengo. 40 milhões de torcedores, né, são 40 milhões de consumidores, né, de qualquer produto, né, que venha a se associar ao Flamengo, e não existe nada mais fiel do que um torcedor de futebol. Então, você muda de tudo, mas não muda de time, né? Você muda de mulher, muda de colégio, muda de emprego, de tudo. Mas até de religião, que é uma coisa que comparam muito com o futebol, né? A paixão que as pessoas têm, às vezes, pela religião ou pela política. O cara troca de partido político, troca de religião, troca de esposa, mas de time ninguém troca. De time ninguém troca. Se trocar, né, é um canalha, né? Então, gente, a gente tinha isso por trás e sabíamos que iríamos sofrer, né? Que iam acontecer momentos, né, em que a gente teria percalços, mas isso daí sempre foi uma coisa absolutamente tranquila para mim, tá? É fazer sempre a coisa certa, né? Eu lembro, tem um episódio assim que me marcou muito. Eu não vou citar aqui o nome do santo, né? Mas em Conta o milagre. Pois é, vou contar não é bem um milagre, né? Mas em final de 2016, os clubes todos estavam discutindo com a Globo e com a Turner, né, a renovação dos contratos de transmissão, né, de televisão que vão vigorar até o final do ano que vem.
E todos os clubes ganharam luvas substanciais, tanto da Globo quanto da Turner. Então, quando você recebe um valor expressivo de luvas, né, o que você deve fazer com ele? Luva é uma receita não recorrente. É uma receita que você recebe naquele momento e depois não tem mais. Né? Então, você não pode nunca colocar o dinheiro das luvas, né, para reforçar o seu time de futebol. Por mais que isso te permita, né, ganhar um campeonato, né, 2 campeonatos, mas não é isso, né? Então, o que nós fizemos com as luvas? O Flamengo usou para completar o centro de treinamento, usou para pagar dívida e uma parte das luvas nós deixamos para a administração seguinte, que eu não sabia nem quem seria. Né? E eu lembro até que o diretor da Globo, quando nós estávamos negociando, ele falou: gente, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Por que vocês estão fazendo isso? Não, porque é a coisa certa. Né? Eles vão sacar mais. Né? Aí é uma questão de administração de fluxo de caixa. E é o Flamengo. Né? E quando nós estávamos uma vez reunidos vários clubes numa mesa, né, falando sobre o contrato, né, aquelas coisas que você já deve ter ouvido falar, né, por que o Flamengo ganha mais e tal. Né? Aliás, todos os clubes normalmente questionam muito isso. Pois é. Mas é a maior torcida, né? Mas isso é outra conversa. E aí eu lembro que um presidente de um grande clube, ele falou o seguinte: gente, olha, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato, eu quero saber quanto é que vai entrar no meu mandato. Não precisa dizer que esse clube teve problemas sérios, né? Continua tendo até hoje, mas ele até conseguiu montar um time razoável aí para o ano de 2017 e tal, mas depois teve problemas. Não vamos falar entrar em maiores detalhes, né? Uma vai dar um Google para ver quem ganhou o campeonato em 17. Não, mas ganhar o campeonato em 17 todo mundo sabe, né? Mas teve vários clubes que montaram times competitivos em 17 e 18, né? E que depois, a partir de 2019, eles tiveram dificuldades. Né? Foram os clubes que pegaram o valor das luvas e investiram direto no elenco. É esse o exemplo, presidente, para ser lembrado, de quem sofreu para dar certo no futuro e de quem fez tudo errado no passado, ganhou e se arrebentou? Eu acho que é exatamente esse exemplo. Né? O clube que eu estou citando não é o Cruzeiro. Tá? Mas o Cruzeiro ganhou do Flamengo a Copa do Brasil numa disputa de pênaltis, né? Que inclusive eu nem vou falar que o Thiago Neves tocou 2 vezes na bola, que o pênalti dele tinha que ser anulado, né? Mas senão vão dizer que eu sou chorão. Eu não sou. Né? Mas se você pegar o Flamengo e o Cruzeiro naquele ano, eu estou falando do Cruzeiro porque a nova administração do Cruzeiro tem uma postura super responsável, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo um depoimento do presidente do Cruzeiro falando de mim que me deixou extremamente envaidecido e feliz. Mas o Cruzeiro daquela época foi um clube que montou um time poderosíssimo a custas de irresponsabilidades. O senhor, como todo dirigente, recebeu aplausos e críticas e vaias ao longo da sua carreira. Mas houve um momento da virada na trajetória do senhor. Quando o reconhecimento que passou a ser comum à sua trajetória aconteceu? Porque, repetindo o que eu já disse aqui, vários e vários dirigentes que passaram aqui citaram a sua gestão como um ponto de virada e que acho que acaba sendo um exemplo de ponto de virada para o futebol brasileiro. Quando é que aconteceu essa virada? Quando é que veio esse reconhecimento ao que o senhor fez no Flamengo? Eu acho que foi um processo, né? No final do nosso mandato, né? Inclusive com alguns resultados esportivos, né? Que a partir de 2016 a gente já ia para a Libertadores, fase de grupos todos os anos, né? Fomos vice-campeões em 2018, chegamos em terceiro em 2016, empatado com o segundo, né? Então, a partir daí, eu acho que já havia uma percepção de quem estava no negócio, né? De que o Flamengo já era outro. A partir de 2019, então, quando o time, né, foi montado aquele time mágico, Jorge Jesus, nós ganhamos tudo, e aí a partir daí o elenco do Flamengo sempre foi o melhor de todos, acho que a partir daí também as pessoas começaram a perceber que o nosso sacrifício de 4, 5 anos não tinha sido em vão. Eu, inclusive, tenho até uma notícia aqui em primeira mão para te dar. Opa! A nossa experiência do Flamengo, ela vai virar livro.
Tá? Então, ainda este ano, vai ser lançado, né, um livro contando o caso, né, do Flamengo entre 2013 e 2018. É um livro, um trabalho assim de alto nível, um trabalho acadêmico coordenado pelo economista Fábio Giambiase, né, que dispensa apresentações, e além dele, né, o Pedro Iotti e o Rodrigo Madeira, né, que são funcionários do BNDES, né, e o Pedro, inclusive, Pedro é engenheiro e o Rodrigo é economista. O Pedro, inclusive, participou da minha administração como vice-presidente, como presidente da Assembleia Geral. Então, ainda esse ano, eu acho que vai ser lançado um livro que pode virar o livro de cabeceira de quem quer ter detalhes assim, bem técnicos sobre o que foi a nossa administração no Flamengo. A gente vive um momento de transição no futebol brasileiro com o advento da lei da SAF e cada vez mais se fala em profissionalismo, em gestão, em governança nos clubes do futebol brasileiro. O senhor acredita no modelo da SAF? É um modelo que vai funcionar para alguns, mas não para todo mundo? Como é que o senhor acredita que vai ser daqui para frente? Eu acredito que a SAF é uma boa opção, né, para alguns clubes, não para todos no momento, né? O Flamengo, por exemplo, acho que não tem a menor necessidade de virar uma SAF, né, nos próximos 10 anos, talvez. Acho que essa opção, né, de mudança do modelo societário, ela deve ser sempre planejada, deve ser sempre acompanhada, mas não necessariamente implantada num clube como o Flamengo. Tá? Eu acho que a SAF foi uma excelente opção para os clubes que estavam passando dificuldades muito graves, como foi o caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco da Gama. Está sendo a opção de clubes que querem talvez buscar um investidor externo, né, para tentar mudar de patamar, que é o caso, parece que é do Atlético Paranaense, né, que foi citado aqui pelo Pedro. Mas no caso do Flamengo, acho que tão cedo a gente não deve se preocupar com isso, porque o Flamengo conseguiu fazer o seu dever de casa, sendo uma entidade sem fins lucrativos, e ele foi sempre, né, pelo menos nos nossos 6 anos, foi administrado com a transparência da melhor empresa pública e com a competência da melhor empresa privada. Então você ainda tem incertezas, inclusive, sobre a questão do regime tributário, que a SAF tem um regime tributário especial, mas que a gente não sabe, né, até quanto vai durar isso. Uma reforma tributária, por exemplo, eu estou lá na Câmara Federal agora, né, a reforma tributária passou pela Câmara, está no Senado, mas nada impede que daqui a pouco alguém diga, não, por que as SAFs podem ter um tratamento tributário diferente de um outro tipo de empresa. Então, essa ainda é uma incerteza que precisa ser constantemente avaliada. O presidente do Flamengo esteve aqui e falou num clube que hoje já tem uma receita superior a R$1 bilhão, que é superavitário, que tem dinheiro em caixa e que vai ter uma EBITDA desse ano superior àquilo que é a receita da imensa maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro. O senhor citou, por exemplo, o Cruzeiro do Ronaldo. O que o Flamengo vai ter de lucro esse ano é maior do que o Cruzeiro teve de receita. O senhor citou o Fortaleza do Marcelo Paes, a mesma coisa. O Atlético, que acaba de virar uma SAF, a receita do Atlético é muito próxima ao lucro do Flamengo. Até onde dá para chegar o Flamengo? Qual tamanho dá para ficar o Flamengo? Olha, e se você pensar ainda que quando nós assumimos a nossa dívida, depois do trabalho da UI, né, descobrimos que a nossa dívida era cerca de R$800 milhões e a nossa receita era pouco mais de 200, né? Ou seja, né, o estoque da nossa dívida era 4 vezes superior ao fluxo das nossas receitas anuais. E quando a gente entregou, essa receita já tinha diminuído a menos da metade e o faturamento multiplicado por 4. Então a gente já estava com 800 milhões de receita, hoje está a mais de 1 bi e a tendência é cada vez mais isso se acentuar, porque é aquilo que a gente falou, a torcida do Flamengo é uma parceira muito forte. Vale mais do que qualquer sheik árabe que vem aqui se associar a um clube brasileiro. Então eu acho que o programa de sócio-torcedor
Flamengo, por exemplo, se ele conseguisse um dia a taxa de conversão que o Benfica consegue, por exemplo, você podia esquecer contrato de transmissão de televisão, né? Porque só isso daí já ia ser mais do que o suficiente para garantir o sucesso do Flamengo para sempre. Muito bem, está na hora do Giro SA, saber as notícias mais quentes dessa semana no mundo dos negócios, com o esporte, com o futebol. Giro SA no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Fala, João! Hoje a gente começa o nosso giro com uma notícia do Manchester United. Isso porque o clube inglês registrou uma receita recorde de quase 3,5 bilhões de reais. Comparado à temporada passada, o número representa um aumento de 11%. O patrocínio master da Snapdragon e a renovação com a Adidas por mais 10 anos representam boa parte das receitas. O Palmeiras Pay, que é o banco digital do clube, atingiu a marca de 400 mil contas ativas. A plataforma reúne serviços financeiros, vantagens e experiências conectadas ao programa Sócio Torcedor Avante. Ao atingir tal marca, o clube aproveitou para lançar um novo serviço, que é o Palmeiras Pay Odonto, um plano odontológico com mais de 17 mil dentistas credenciados. A cobertura serve para todo o território nacional. Já a Coca-Cola ampliou o acordo com a UEFA e será a patrocinadora global da Euro 2024. A multinacional americana está presente em todos os campeonatos de futebol organizados pela UEFA desde 1988. O contrato inclui direitos exclusivos nos 10 estádios, além das fanzones e placas de publicidade. Lembrando, então, a Euro acontece na Alemanha em junho de 2024. João, essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. Eu sigo com você agora, na sequência do CNN Esportes SA. Muito bem, daqui a pouquinho eu volto com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e o assunto é o seguinte: ano que vem tem eleição no Flamengo. Ele é candidato à presidência do clube, sim ou não? Daqui a pouco ele responde aqui no CNN Esportes SA. CNN Esportes SA de volta com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Presidente, um assunto que está em todas as mesas do futebol brasileiro é a formação da Liga. O senhor é a favor, entende que é um bom produto para o futebol brasileiro, e qual deve ser o lugar do Flamengo nessa Liga? Já trazendo um calorzinho para a conversa, já que muitas vezes muitos clubes dizem que a Liga não acontece por causa do Flamengo. O Flamengo quer demais, o Flamengo quer ganhar muito, o Flamengo quer ganhar mais do que todo mundo, e aqui não é um juízo de valor meu, é o que dizem normalmente os rivais. Como é que o senhor vê a possível formação de uma Liga e qual o lugar do Flamengo nesse projeto? Bom, João, em primeiro lugar, como eu não estou dirigindo o Flamengo, eu não estou participando dessas negociações. Eu acompanho pela imprensa, acompanho pelo seu programa. Então, agora, eu não tenho a menor dúvida de que a melhor organização para as competições do futebol brasileiro é através de ligas, é através de uma liga. Agora, eu ainda tenho uma certa dúvida, eu acho que o modelo regulatório ainda traz muitas incertezas. Por quê? Porque liga todo mundo sempre quis fazer, mas as nossas entidades de administração de esportes, né, a CBF, as federações sempre foram radicalmente contra a formação de ligas. E agora eu estou vendo, né, uma abertura, né, para que os clubes possam negociar uma liga, né? Agora, né, tem 2 grupos e tal, mas essa abertura, até que ponto ela é definitiva? Então eu gostaria muito de ver preto no branco na legislação, nas normas do futebol, ou pelo menos que a CBF assinasse como interveniente num contrato desses aí, para a gente ter certeza de que essa permissão, né, essa boa vontade que a gente está vendo hoje da CBF com relação às ligas é uma coisa permanente. Senão pode acontecer como aconteceu em 1987, por exemplo, que a CBF não tinha condições de organizar o campeonato, os clubes formaram uma liga ali, o Clube dos 13, organizaram o campeonato. Quando chegou no meio do campeonato, a CBF disse: opa, peraí,
estou gostando disso, eu vou fazer um outro módulo aqui, e aí depois vai ter que ter o cruzamento e tal, e até hoje isso dá problema. E outra coisa, né, isso que eu estou vendo aí ser conversado sobre a formação de ligas, eu não estou vendo em momento nenhum a liga, a futura liga, como controladora do calendário. Né? Calendário é super importante, talvez seja mais importante do que a distribuição dos recursos. Né? Então hoje, o Campeonato Brasileiro, que está sendo vendido, né? Os seus direitos de transmissão estão sendo vendidos, ele continua espremido em 8 meses do ano. Presidente, o senhor dirigiu o Flamengo por 6 anos. Depois um ex-aliado assumiu, hoje o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e os senhores se distanciaram no meio desse caminho. Ano que vem tem eleição no Flamengo, Landim não pode ser candidato. O senhor é candidato à presidência do Flamengo? Olha, João, eu não tinha essa intenção, tá? Eu achei que quando eu saí da presidência do clube, no final de 2018, eu achei já que tinha cumprido meu papel. Eu sempre fui favorável à renovação, então meu sonho mesmo, né, o meu propósito era voltar para a arquibancada, como eu voltei, né, eu sou torcedor de arquibancada, e acompanhar o Flamengo, torcendo, de repente, eventualmente até participando como um aliado, como um consultor, né, de quem estivesse lá no poder. Mas acontece que essa minha intenção de ser apenas um torcedor foi prejudicada pela própria gestão do Flamengo, né? Que eles praticamente me chamaram para briga, eles tentaram me expulsar do clube 3 vezes, né? Estão tentando me prejudicar fora do clube, inclusive. Então, eu acho que é uma situação que acabou fazendo com que vários ex-companheiros meus, né, da administração de 2013 a 2018, formassem um grupo e me chamassem para fazer parte desse grupo. Então, vai ter eleição em dezembro de 2024. Eu acho que o importante é que o grupo esteja unido. Eu não descarto ser o candidato, embora a minha preferência, que eu já manifestei várias vezes, seja de que outro colega, outro companheiro desse nosso grupo assuma a presidência e estaremos todos unidos com esse ideal, né, de recuperar o profissionalismo radical mesmo, né, e os nossos princípios e valores de impessoalidade, de responsabilidade. O senhor, quando foi presidente do Flamengo por 2 mandatos, a sua principal missão era sanear o clube, era pagar aquela dívida de 800 milhões, aumentar o caixa do Flamengo. O Flamengo hoje é um clube superavitário, é um clube rico, é o clube mais rico do futebol brasileiro e é um clube vencedor. Claro que não foi um ano feliz para a torcida do Flamengo, mas é um clube vencedor. O Flamengo vem aí de ganhar 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vem de ganhar tudo. Qual seria a grande missão para uma próxima gestão no Flamengo? Porque me parece que a sua posição é de pré-candidato. Pelo menos no grupo que vai postular aí o retorno aí à administração do Flamengo. No grupo eu estou. Isso daí é sem a menor dúvida. Eu acho que o que a gente precisa fazer é acentuar o profissionalismo. Né? Então você tem que ter profissionalismo em todos os níveis da administração. Na nossa administração, por exemplo, não havia um diretor do Flamengo que não fosse profissional. Hoje o Flamengo voltou com aquele modelo antigo dos diretores amadores, né, que acabam interferindo, né, de maneira nem sempre muito correta, né, na gestão do clube. Então, é profissionalismo na administração, impessoalidade total. Eu, em 6 anos de presidência, eu nunca contratei um parente. Nenhum dos meus vice-presidentes nunca contratou um parente, um amigo. O processo de contratação do Flamengo sempre foi absolutamente impessoal e segundo os melhores critérios de recrutamento e seleção. E isso por quê? Porque não que eu não tivesse parentes, amigos competentes que precisassem do emprego. É porque se você abre uma exceção, você perde a capacidade de dizer não. Você tem que dar o exemplo. Assim como a gente estava dando o exemplo para 40 milhões de torcedores, que nós íamos mudar os princípios e valores do clube, íamos sanear o passivo ético e moral, você tem que dar exemplo também de impessoalidade. E isso daí está faltando
E com certeza nós vamos recuperar isso. Para não falar de áreas que nós não tivemos ainda tempo, né, de atacar. Você vê que a nossa administração muitas vezes é citada, né, e você já teve esse exemplo aqui várias vezes, como uma administração inovadora, disruptiva, quando na realidade o que a gente fez? Nós investimos na responsabilidade fiscal e trabalhista. Tem muita coisa que a gente precisa evoluir em termos de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, de governança moderna, né? Os princípios ESG. Né? Você outro dia estava entrevistando aqui a Heloísa da Universidade do Futebol, e a gente precisa incorporar esses conceitos que já são quase que obrigatórios no meio empresarial brasileiro, ao esporte também, ao futebol. Né? Por que você não pode ter um clube de futebol que seja neutro nas suas emissões de carbono, por exemplo? Você não tem hoje. Tem até um clube na terceira divisão do Rio que está trabalhando isso, né? Para cada gol que é feito, eles plantam 100 árvores. O Pérolas Negras. Né? Presta atenção nesse nome que ainda vai... Eu estou ajudando eles lá de alguma maneira, porque é um exemplo extremamente positivo de responsabilidade social e ambiental. A gente tem que incorporar isso no futebol brasileiro também. Eu lá na Câmara Federal, estou presidindo a Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol Brasileiro, que pretende discutir tudo isso. SAF, Liga, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Vamos nos associar ao projeto da Heloísa do futebol de base. Em campo, o que uma nova gestão Bandeira de Melo faria melhor e diferente do que fez nas duas primeiras e melhor e diferente da atual gestão? Olha, um meia-culpa que eu sempre fiz foi de que na nossa administração a gente trocou muito de treinador. Tá? Eu acho que nós não tivemos paciência com muitos dos nossos treinadores. Eu acho que isso é um erro. Tá? E não é um erro só nosso, né? É um erro do futebol brasileiro, né? Um erro que da nossa cultura, e isso entra também na imprensa, na torcida, mas eu acho que o dirigente tem responsabilidade. Eu acho que a gente, numa segunda, na volta, né, do nosso grupo, eu acho que a gente deveria ter, vamos dizer, mais paciência com os nossos treinadores, e isso daí passa pelo que eu falei do profissionalismo total. Eu acho que hoje o Flamengo tem muito mais recursos, coisa que a gente não tinha no passado, para ter, por exemplo, o melhor departamento de scout do mundo. Não é sonhar muito. Quem fatura mais de 1 bilhão por ano, né, pode ter o melhor departamento de scout do mundo. E com isso você tem muito mais segurança para formar os seus elencos e com isso muito mais segurança para conseguir ganhar tudo e sempre, que é o objetivo de todo torcedor. Está na hora do De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. O Flamengo hoje é um clube vencedor. Qual percentual de responsabilidade que o senhor considera ter nisso? O que o senhor tem de mérito? Fazendo uma autoanálise, qual que é a sua parcela de responsabilidade nisso hoje? João, essa eu vou pular, porque acho que quem tem que avaliar isso não sou eu, são vocês, né? Eu fico muito feliz com os elogios que eu recebo e ouço com muito respeito as críticas também. E a segunda, então, é uma avaliação ainda mais profunda do senhor, da sua trajetória. Na lista aí de presidentes da história do Flamengo, onde é que o senhor se enquadra? O Flamengo teve grandes presidentes, teve alguns não tão bons assim na sua história, mas onde o senhor se coloca numa autoanálise? Isso daí eu acho que eu também vou pular, porque o Flamengo teve, né? Cada época da história do Flamengo é marcada por situações que, às vezes, levam a uma postura diferente, né? Então, eu, por exemplo, acompanhei o Flamengo a partir da década de 70, né? O Flamengo, quando o grupo da FAF assumiu o Flamengo em 1977, aquilo eu entendo que foi um grande salto de qualidade na administração do clube. Muita gente compara, inclusive, com a nossa... Agora, eram situações completamente diferentes, né? Era uma outra época. O Flamengo teve, vamos dizer, momentos da sua história que foram bastante interessantes, outros nem tanto. Presidente, bate bola aqui.
Recentemente, o Zico disse que o Gabigol é o grande ídolo dele. Quem é o grande ídolo da história do Flamengo? É o Zico, né? Não tem a menor dúvida disso. O Zico não é só o grande ídolo dentro de campo. O Zico é a figura mais ilustre da história do Flamengo. Enquanto o Flamengo era mau exemplo, né, para os seus torcedores, nós tínhamos o Zico do nosso lado, que querendo, né, ou não, ele é parte da história do Flamengo, que só deu bons exemplos na sua vida inteira, né? Então a torcida do Flamengo tem que agradecer muito ao Zico, não só por todos os gols, todos os títulos, toda vez, né, que ele levantou um caneco ali, como pelo o craque fora do campo que ele sempre foi. Já deixo o convite aqui para o Galinho vir ao programa. Foi das grandes entrevistas que fiz, é um ser humano extraordinário, com passagem no futebol do mundo inteiro, tem muito para contar aqui. O Gabigol pode se considerar aí o segundo maior ídolo, ou essa fila entre Zico e Gabigol tem mais alguém? Olha, eu acho que o Flamengo tem muitos ídolos na história, né? O Gabigol, é claro que os 2 gols que ele fez, né, contra o River Plate, né, naquele dia histórico, né, vão ficar sempre marcados na nossa história, né? Mas você vê naquele time do Zico mesmo, de 1981, né, que os 3-0 no Liverpool, que ficou marcado na história, né, tinha Júnior, tinha Leandro, tinha Adílio, tinha Andrade, né? O que não falta é ídolo pra gente reverenciar. Fora outros, né, que não estavam naquele time, né, o time de 87, que é fantástico também, e depois veio o Adriano, o Imperador, né, que ganhou um brasileiro, né? Ganhou um brasileiro e é o ídolo da garotada, né? Eu acho que não falta ídolo no Flamengo. E agora, né, claro, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, né, o Bruno Henrique, né, e todos esses aí, né, têm o seu lugar aí na história, né, no futuro, né, estarão no museu lá do Flamengo. Mas maior do que eles todos foi o Zico. Presidente, tem perguntado para todo mundo que passa por aqui, o futebol brasileiro com tantas mudanças, com esse profissionalismo que o senhor tanto falou, isso de fato vai virar uma realidade? O futebol brasileiro vai dar certo? Eu acho que vai, né? Eu acho que nós estamos acordando para esse tipo de coisa, né? Precisa de uns empurrõezinhos, né? Eu acho que esse nosso trabalho na frente parlamentar, acho que vai poder contribuir para isso, acho que vai poder principalmente chamar a atenção para muita coisa que pode ser feita, vai chamar a participação de todo mundo. Eu acho que o futebol brasileiro tem muita coisa para melhorar, mas eu sou otimista, acho que vai dar certo. Rapidinho, porque eu estou em cima da hora, mas a gente sempre busca terminar de maneira muito leve. De quem que o senhor gosta de ganhar mais? De quem que o flamenguista gosta de ganhar mais? De todo mundo. Não, mas tem um adversário especial. Vasco, Botafogo ou Fluminense? Olha, uma vez me perguntaram numa entrevista, né, falando, se eu não me engano, sobre o Vasco, né, que o Vasco estava na segunda divisão, você acha que o seu maior rival vai sair da segunda divisão? Eu falei, o Flamengo não tem maior rival. Quem diz que é o maior rival são os outros, né? O Flamengo é que nem um Batman. O Batman tem vários arquirrivais. Tem um Pinguim, tem o Charada, né? Tem o Coringa e tem a Mulher Gato. Deixa eles brigarem, maior é o Flamengo. Obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado, João. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado, Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, por tudo que senti na entrevista, muito provavelmente candidato à eleição no ano que vem. Vamos acompanhar essa história aqui na CNN. CNN Esportes S.A. fica por aqui, toda semana um convidado especial para falar do esporte e do mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.